Seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre TDAH e funções executivas. Então, a gente vai falar. Esse é o vídeo 2, né? Que a gente já fez um vídeo semana passada, que saiu, a gente explicando um pouquinho sobre TDAH, sobre como é que funciona, sobre funções executivas, o que são essas funções executivas. E hoje a gente está um pouco diferente o layout aqui do que vocês estão acostumados no canal, justamente porque eu quis trazer para vocês de uma forma mais visual. Como eu falei, é um assunto muito amplo, né? Só de modelos teóricos de funções executivas, a gente tem mais de 40 hoje. A gente vai ficar com um, que é o da Del Diamond, que é uma neurocientista, mas, ai meu Deus, comecei a falar muito técnico. Calma, calma, não vai ser assim. Eu quis fazer justamente como se fosse uma aula para que você consiga visualizar o que eu estou te explicando. Se você quiser voltar, parar, tirar print do que está ali na tela, faça isso, tá? Por quê? Ele é um assunto complexo, mas a gente precisa simplesmente entender que o que são as funções executivas? Habilidades de vida, habilidades que a gente usa no dia a dia, para a gente viver, para a gente sobreviver, para a gente poder ser produtivo, nós precisamos das funções executivas. Então, sua criança, o seu adolescente com TDAH, provavelmente ele vai ter alguma lacuna aí nas funções executivas que vão acabar atrapalhando esse processo. E é isso que eu quero que você entenda. O porquê, quando você entender o que são as funções executivas, o que elas representam, você vai conseguir entender o comportamento da sua criança, do seu adolescente. Então, vamos lá. Funções executivas e TDAH, vídeo 2. Eu sou Karina Belotti, neuropsicopedagoga, especialista em TDAH. Vem que eu te ensino. Aqui eu trouxe a primeira apresentação para a gente entender funções executivas, o que que são? Então, é um conjunto de habilidades, então habilidades de vida, né? Habilidades que a gente usa ali no nosso dia a dia, que a gente tem necessidade, que sem as funções executivas bem desenvolvidas, a gente vai ser meio disfuncional, a gente não vai conseguir viver bem no dia a dia, tá? E aí, o que só no TDAH que tem essa disfunção? Não, em outros transtornos ou por conta de traumas, enfim, várias coisas podem trazer a disfunção executiva. E aí, às vezes, por isso que a gente vê muita gente falando: ah, não, agora tudo é TDAH, todo mundo tem TDAH. Não, o negócio é mais embaixo. Para a gente realmente dar um diagnóstico de TDAH, a gente precisa de uma avaliação, tá? Uma avaliação profunda, global, mas a gente não está falando sobre isso, vamos voltar. Funções executivas, habilidades de vida, tá? A gente vai trabalhar com o modelo da Del Diamond, que traz o quê? Memória de trabalho, flexibilidade e controle inibitório. A gente precisa disso para viver, para seguir no dia a dia, para ser produtivo, para aprender, para ensinar, para tudo na vida a gente precisa de funções executivas, tá? E aí você vai entender um pouquinho o que que acontece, né? Pelo que elas são responsáveis. Então, as funções executivas, essas três aí, elas vão englobar várias outras questões, porque sem elas não tem essas outras questões. Sem a memória de trabalho, a flexibilidade cognitiva e o controle inibitório, eu não consigo prestar atenção, eu não consigo fazer organização, planejar, priorizar, o que que eu preciso fazer antes, o que que vem depois, né? Eu não consigo iniciar a tarefa, gente. É muito difícil. Por isso que você vê a sua criança, o seu adolescente, sempre procrastinando, né? Sempre colocando para depois, arrumando mil coisas para fazer antes daquilo que ele precisa mesmo. É uma disfunção executiva. Não consegue também compreender diferentes pontos de vista, né? Não, eu tenho aquela inflexibilidade. Eu penso assim, eu sei assim, e é assim que vai ser, tá? Eu não consigo regular as emoções, eu não consigo ter o autocontrole e foco, tá? Então, lembra, habilidade de vida. Se você parar para pensar aí no seu dia a dia, como que é o seu dia a dia? Você precisa de tudo isso daí. Se você não conseguir prestar atenção, se organizar, planejar, fazer tudo, ter autocontrole, você não vai viver de uma forma
produtiva, de uma forma plena, de uma forma satisfatória, né? Então, as funções executivas, elas estão ligadas a tudo isso daí. E é por isso que é importante que a gente entenda. Esse aqui, ele é um modelo teórico que foi traduzido da Dell Diamond, que foi traduzido pela professora doutora Camila Leon, foi minha professora na pós lá de neurociências, gente, ela manja muito de funções executivas e foi ela que traduziu esse modelo aí. Eu não quero que você decore nada, eu não vou ler tudo isso daqui, eu só quero que você entenda o quê? Por que eu trouxe essa figura? Porque a gente tem as 3 competências ali, se você estiver vendo, né? Flexibilidade cognitiva, controle inibitório e memória de trabalho. Elas são relacionadas às outras aí, né? Elas estão relacionadas às outras coisas, elas ajudam a desenvolver as outras coisas. Então, sem essas 3, eu não consigo ter as outras. Deu para entender aquele primeiro slide ali, onde eu falo que sem as funções executivas eu vou ter problemas nessas outras questões? Então, é isso, né? Se eu não tenho ali a memória de trabalho, se eu tenho eu não tenho, não, eu tenho, mas se eu tenho uma lacuna, um déficit na memória de trabalho, eu vou ter uma dificuldade em guardar qualquer informação, né? Se eu tenho questões no controle inibitório, eu vou ter problema em inibir, em pensar antes de agir, em pensar antes de falar, em não ter certos comportamentos em qualquer lugar. Então, essas funções executivas, elas estão conectadas, né? E aí a gente vê o quê? Alguns estudos, eles identificam as regiões do cérebro envolvidas com o processamento das funções executivas. É claro que primeiro a gente precisa pontuar o quê? O cérebro, ele é completo, né? Eu não tenho, não são partes que funcionam, né? Assim, claro, cada parte às vezes vai ter a sua ordem de funcionamento, vai funcionar para tal coisa, mas está tudo ligado. Uma coisa não funciona bem sem a outra. Se eu não tenho uma parte bem desenvolvida, a outra vai sofrer com isso, né? E aí a gente consegue ver aí a maturação do cérebro. Quanto mais azulzinho, mais maduro esse cérebro tá. É igual uma fruta mesmo, né? Você vai comer banana verde? O gosto não vai ser muito legal, né? Eu sei que hoje em dia tem várias receitas que usam banana verde, né? Mas o gosto não vai ser, porque aquela banana não está pronta ainda para ser usada para alimentar, né? Para a sua alimentação. Então, se você for pensar, o cérebro é a mesma coisa. Ele tem fases de maturação, fases onde vai amadurecendo, né? Então, se você vê ali, ó, a primeira figura, ele tem a partezinha lá de baixo azulzinha, que começa a amadurecer por ali, ó, 5 anos estão aqui, essa parte aqui que é responsável pelo sensório motor, que a gente brinca que é a parte da sobrevivência do cérebro, né, que é onde você é responsável pelo andar, correr, falar, comer, as questões fisiológicas, então tudo isso daí está ligado nessa parte. Então, a gente precisa sobreviver, essa parte é a primeira que amadurece aqui atrás. E aí ele vai vindo até aqui para frente, aqui na frente é o córtex pré-frontal, que é o responsável pelas funções executivas, tá? Nessa foto aí, tá até os 20 anos, mas hoje, né, as novas pesquisas, a neurociência traz que esse amadurecimento ele termina por volta dos 25 anos. Então é um caminho assim muito bonito e muito longo. Claro que a gente tem as fases do desenvolvimento, as fases maiores, né? Mas está se desenvolvendo a todo momento. E por que eu quis trazer isso aqui? Para a gente entender que às vezes a gente está cobrando algo, uma maturidade de uma criança que ela não está fisiologicamente pronta para ter, né? A gente vê muitas vezes as crianças na educação infantil sendo obrigadas a ficar sentadas ali, a prestar atenção por muito tempo, né? Isso não funciona. Ela não está pronta fisiologicamente para isso. E aí eu vou fazer um parênteses, que eu também sempre falo isso e pode gerar polêmica, eu sei que está acontecendo muito por aí, mas é por isso que a gente não fala
de hipótese de diagnóstico de TDAH antes dos 6, 7 anos de idade. Esse cérebro não está pronto ainda para dar essa resposta que às vezes a sociedade cobra dessa criança, tá? Então, é injusto eu pensar num diagnóstico antes dessa idade, tá? Eu posso pensar que essa criança está em risco de? Posso. Posso precisar de intervenção, posso precisar que essa criança faça acompanhamento, devo. Se a gente vê que está muito diferente, tá muito diferente das outras crianças da mesma faixa etária, busca um profissional para fazer esse acompanhamento, tá? Mas o diagnóstico final, bater o martelo, colocar ali o carimbo de TDAH, é muito injusto, tá? Mas voltando aqui, então as funções executivas elas vão amadurecendo ao longo dos anos, certo? E aí a gente tem o quê? Quais são essas funções executivas? Então, a gente tem o controle inibitório, que é o quê? É isso, é a capacidade de você se segurar, pensar antes de falar, né? Pensar antes de agir. Ah, será que eu posso fazer isso? Será que eu devo fazer isso? Então, é esse controle mesmo, para onde que eu vou olhar? Não, agora eu preciso prestar atenção no professor. Agora eu não posso prestar atenção no amiguinho que está falando comigo aqui. Agora eu não posso atender, eu não posso olhar o celular. É o controle inibitório, tá? Ele é responsável por isso. Sem ele estar bem desenvolvido, a gente não consegue atenção, foco, porque eu só vem à vontade e eu faço, né? Eu tenho certeza que você que é mãe de TDAH já ouviu muito. Eu não sei por que que eu fiz. Eu só fiz. É a falta de controle inibitório, é o controle inibitório. Essa função executiva provavelmente é uma das lacunas do seu filho, da sua filha aí. E a gente precisa trabalhar para que ele consiga desenvolver. E a gente tem a memória de trabalho. A memória de trabalho é essa habilidade de manter uma informação. Sabe assim, olha, tipo assim, nossa, antigamente, né? Hoje não faz mais isso. Ah, preciso guardar esse telefone aqui para ligar lá. Então você vai falando na sua cabeça, né? 3274 e vai, né? Hoje em dia a gente nem decora mais telefone nada, né? Mas essa memória de trabalho que me possibilita, às vezes depois eu vou esquecer, eu vou usar esse número e vou esquecer. Mas é a memória de trabalho que me possibilita guardar isso, guardar essa informação. Ou quando o professor fala para o seu filho lá assim, ó, levanta, pega o livro e abre na página 95. Deu 3 informações. Levanta, pega o livro, abre na página. Se o seu filho, se a sua filha tem uma questão na memória de trabalho, ele vai guardar, levanta. Ou levanta e pega o livro. Que página? Não sei. Tenho certeza que aí na sua casa, às vezes você fala, né, para ele ou para ela, ó, faz isso, 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 isso. Ele vai lembrar do primeiro isso que você falou para ele fazer. Não é assim? Então a gente precisa entender se existe um déficit na memória de trabalho, quantos comandos eu posso dar para essa criança, para esse adolescente? E tem a flexibilidade cognitiva, que é o quê? Essa habilidade de eu mudar, de ter outros caminhos, de ver novas possibilidades. E a resolução de problemas, ela passa por isso. Se eu tenho uma inflexibilidade, eu vou ter muito trabalho em ver outras perspectivas, em entender outros caminhos, né? Eu vou ter muito problema em conseguir pensar fora daquilo que eu coloquei na minha cabeça ali. Precisa ser trabalhado. Então, de acordo com o DSM, de acordo com o manual lá do diagnóstico de transtornos mentais, que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, se você tem dúvida disso, volta lá atrás, assiste alguns vídeos, porque eu já falei sobre isso, né? E lembrando que existem vários outros transtornos do neurodesenvolvimento, como o autismo, né? O TEA, o transtorno do espectro autista, como o transtorno de aprendizagem, que é a dislexia, a descalculia, como a deficiência intelectual. Então, existem vários outros. O TDAH é um dos, tá? Então, ele pode ter o quê? Limitações no controle das funções executivas. E aí,
Tá, e o que que eu por que que eu trouxe isso? Para você entender que não é de propósito, não é por querer, não é falta de limite, não é falta, é do cérebro da sua criança e do seu adolescente. Então, o TDAH, ele traz essa disfunção. Então, quando a sua filha não consegue seguir vários comandos, não consegue lembrar das coisas, ou esquece, se perde, não consegue ser organizado, é do TDAH, da disfunção executiva que esse transtorno causa na vida dele, no cérebro dele. Então, a gente precisa entender isso. Quando você que é mãe de TDAH está aqui assistindo esse vídeo, é porque você quer entender. O conhecimento, ele é libertador. Quando você entende sobre o transtorno do seu filho, o transtorno da sua filha, você vai conseguir acolher ele ou ela de uma forma melhor, você vai conseguir ajudar ele ou ela de uma forma melhor. Esse aqui é o cérebro, são 2 cérebros, na verdade, o desenvolvimento de 2 cérebros. O de baixo é de um cérebro típico e o de cima, um cérebro com TDAH. Se você for ver, quanto mais preenchidinho ele fica, mais maduro esse cérebro está, tá? E aí você vai ver aqui, ó, você tá vendo essa bolinha? Bem aqui em cima, ó, é o nosso cérebro aqui. Essa bolinha que tá, ela é aqui em cima, tá? Então, no cérebro típico, vai preenchendo muito antes, tá vendo? Ó, com 9 anos já tá meio cheio ali, ó. Do TDAH, começa a encher quando, ó, 11 anos. Se você parar para pensar, se você tem um filho nessa idade, um pouquinho mais velho, você vai falar assim: "Nossa, foi quando mudou mesmo", não é? Porque o cérebro dele tá pronto. Tá pronto não, tá caminhando ali, né? Eh, "Ah, Karina, mas é um atraso", não é um atraso, ele se desenvolve de uma forma diferente. Isso traz benefícios e outras coisas que eu não vou falar malefícios não, porque eu acho que é quando a gente está comparando com o que a sociedade em geral tem. Mas se você conhecer eles, se você começar a pensar na potencialidade deles, na criatividade que eles têm, na facilidade que eles têm para algumas coisas que as pessoas típicas não têm, então seria um benefício, não é? É muito além do TDAH. Eu quis trazer para vocês aqui isso só para vocês entenderem e conseguirem compreender o comportamento da sua criança, do seu adolescente, tá? E aí o que que a gente tem? Eu não vou ficar lendo isso aqui, se você quiser tira um print ou volta, pausa para você ler cada questão ali. Eu tirei essa figura de uma cartilha lá do site da Associação Brasileira de TDAH. E por que que eu gosto dessa tabela? Porque ela explica a função executiva e os possíveis déficits associados. Então, por exemplo, se a criança tem problema no controle inibitório, se o adolescente tem problema, tem uma lacuna, não é problema, uma lacuna, né, um déficit no controle inibitório, vai ter dificuldade para inibir comportamento, né? Então, ele não consegue entender que ele não pode fazer aquilo ali, porque o cérebro dele só fala para ele assim, vai e faz, ele vai e faz, tá? Então, é muito importante a gente entender isso aqui, a gente entender que as funções executivas, elas estão atreladas à nossa vida diária, e que se a sua criança, se o seu adolescente apresenta um déficit, apresenta uma lacuna, ele vai apresentar essas questões, ele vai apresentar de forma automática, de forma fisiológica, não é intencional, não é por querer. Nossa, Karina, mas já falei mais de 10.000 vezes, você vai falar 1 trilhão de vezes. E vai continuar tendo essa lacuna. O que que é importante, por que que é importante a gente entender isso? Para você entender o quê? Para você se desesperar? Não. Para você entender que a medicação ela é importante? Se é indicada para sua criança, para o seu adolescente, ela é. Mas não é só ela. As terapias, o acompanhamento, a terapia psicológica para desenvolver essa parte socioemocional,
a terapia, às vezes, com a psicopedagoga, neuropsicopedagoga, para desenvolver esse treino das funções executivas, essas habilidades de funções executivas, é muito importante. Às vezes, gente, eu sei que às vezes é muita coisa, mas sem a devida intervenção, sem a devida estimulação, essas lacunas, esses déficits não vão se desenvolver. Então, por isso que é muito importante que você saiba, você conheça quais são as funções executivas, porque assim você vai conseguir entender por que que a sua criança, o seu adolescente age dessa maneira ou daquela maneira. E aí você vai conseguir trazer isso para o seu dia a dia, essas algumas atividades, algumas coisas que você pode fazer aí no seu dia a dia para ajudar a desenvolver isso. Eu não conheço sua criança, seu adolescente, mas uma coisa que eu já posso fazer que super desenvolve são jogos. Jogos de tabuleiro, jogos de cartas. O brincar é a linguagem da criança. Ah, mas eu não tenho mais criança, tenho adolescente. Jogos. Jogos de tabuleiro, jogos de cartas. Até jogos eletrônicos também. Toma cuidado, né, com a quantidade de tempo que eles ficam aí na tela, tá? Mas é uma maneira muito fácil de você ajudar a desenvolver essas funções executivas. Se você não tem, se você não consegue nenhum profissional agora, né, vai fazendo isso dentro de casa. Vai investindo nesse tempo de qualidade. Vai investindo nessa habilidade, em desenvolver essa habilidade dessa forma natural. Nunca é tarde para a gente desenvolver, mas é preciso que seja de uma forma clara e de uma forma intencional. Lá no meu grupo de WhatsApp, eu vou começar a dar dicas de atividades para que você consiga realizar com a sua criança, com o seu adolescente aí, para desenvolver tudo isso aí que eu falei até agora. Então, se você não está lá ainda, se você é mãe de uma criança ou adolescente com TDAH e você não está lá ainda, entra lá. Clica aqui no link e vem comigo. A gente está ali juntos para desmistificar, para você entender. Conhecimento, ele é libertador. Quando você entende, quando você conhece o TDAH, ele ainda fica complexo, mas ele não fica pesado mais. É para isso que a gente está aqui. Então, se você é mãe de uma criança ou adolescente com TDAH e ainda não está inscrito nesse canal, já se inscreve. Se você sabe de alguém, lembrou de alguém, nossa, preciso passar, compartilhe o vídeo, curte, comenta, ficou alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários. Lá no grupo também a gente escolhe qual vai ser o próximo vídeo, qual o tema que você quer saber, o que você tem dúvida sobre o TDAH. Nenhuma dúvida é boba, toda dúvida é válida. E é para isso que a gente está aqui, para desmistificar, para você entender que o TDAH, ele é complexo, mas ele não precisa ser pesado. Quando a gente caminha juntas, ele não fica pesado. Vamos lá? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e aguarda o próximo vídeo, terça-feira. Vamos juntas!